Paulo César volta aqui no nosso estúdio para a gente falar agora sobre greve dos caminhoneiros, né? Teve o anúncio aí, o governo agora então tenta frear esse movimento. Algumas medidas, inclusive, devem ser anunciadas hoje. Exatamente. Olha, Karina, quando a gente observa esse movimento dos caminhoneiros, a gente volta um pouco no passado recente, que parece que a cada período eleitoral eles tentam solucionar problemas da categoria que se arrastam ao longo dos anos, seja por questões de combustíveis, seja por valores de frete, e dessa vez não é diferente como aconteceu em 2022. Parece que os caminhoneiros de fato se tornaram um termômetro político em período eleitoral. Em 2022, foram eles que geraram a apreensão, inclusive, antes das disputas nas urnas. Na época, o diesel ameaçava a categoria e o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a apresentar uma proposta que virou lei logo em seguida e que permitiu o governo a reduzir alíquotas do biodiesel, óleo diesel e querosene de aviação, sem precisar gerar uma compensação posterior ao orçamento da União. Pois é. A iniciativa é porque havia também essa ameaça de greve, devido ao aumento dos combustíveis, que somente em 2021 chegou ao patamar de 10% por causa da inflação, que fique bem claro. Pois é, 4 anos depois, os caminhoneiros avançam novamente em movimento de greve pelo Brasil. O problema é que o aumento de combustíveis chegou ao patamar de 18% somente agora, entre fevereiro e essa virada para o mês de março. E aí, para estancar a crise, o governo federal reduziu os impostos, como PIS e COFINS, que são federais. A estimativa é que o litro baixe em torno de 64 centavos. Não é ser advogado do diabo, claro, mas a gente tem que entender que, dessa vez, o problema não é interno. É ocasionado, inclusive, pela guerra lá no Oriente Médio, provocado pelos Estados Unidos, que envolve Israel e Irã. Já era sabido que os efeitos chegariam aos 4 cantos do mundo. Talvez não tão rápido. O fato é que a região de lá é a maior área comercial de petróleo e, naturalmente, desencadeou a crise econômica não só no Brasil, como em todos os países parceiros das nações afetadas pela guerra. E aí a gente pensa, mas a categoria aproveita também o movimento de fragilidade econômica e política para fazer outras reivindicações. Os profissionais de transporte, os famosos fretes, pedem que a tabela de valores mínimos a serem pagos sejam cumpridas pelo empresariado. E aí cobram também uma fiscalização mais ostensiva por parte do governo. Por isso, o Ministério dos Transportes deve anunciar medidas para evitar a paralisação do setor e essas medidas devem ser apresentadas hoje às 10 horas da manhã. Inclusive, o governo federal deve pressionar os estados para reduzir o ICMS, a alíquota do ICMS, que vai direto para os cofres dos estados. Mas quem não pode se tornar refém é o próprio cidadão ou setor empresarial produtivo desse país. É compreensível, Karina, a reivindicação, a movimentação, mas é necessário que haja principalmente o diálogo para que não tenhamos mais problemas como o que a gente tem observado. E, naturalmente, os caminhoneiros têm razão em cobrar, o Estado tem que ser mais participativo na fiscalização, mas não dá para penalizar uma categoria e muito menos prejudicar outra que movimenta a economia nacional.